and they were looked up on the wall, and there was a card sticking on a little picture in there of a kind of a scene that a man named George Todd had painted for me. E ali olhei na parede e havia um cartão colado num pequeno quadro ali de uma cena que um homem chamado George Todd tinha pintado para mim. Não sei por que esse homem fez isto. Talvez, quem sabe, ele simplesmente não pensou e ele o tinha pintado. É um quadro de uma montanha, floresta dentro, e o riacho descendo agitado. E do outro lado do riacho encontra-se uma veada e um filhote com as orelhas erguidas, olhando para o outro lado do riacho. Não sei se o Sr. Todd está aqui, não o conheço, mas quero dizer isto. O Senhor falou comigo quando vi aquele quadro, e talvez ele não sabia quando o estava pintando. Lembra-se da minha pequena história sobre uma veada em que o sujeito ia tirar e seu apito? Bem, ela está ali com seu filhote, assim, junto às águas da vida. Estão vendo? Inspiração, como que a veada mãe e seu filhote estavam ali. E pensei, sim. E do outro lado, onde há, junto às árvores perenes, eu tenho uma mãe e filha lá também, que estão esperando lá. Obrigado, irmão George Todd, se esse homem estiver aqui esta manhã. Agora, eu aceito dar a lição da escola dominical. Normalmente, eu sou um tanto extenso com isso. Há algo que se mantém movendo em meu coração, eu não sei, desde ontem. Agora, se o Senhor é um tema, estou ficando velho e eu não sei por quanto tempo mais vou estar aqui. Mas há uma grande pergunta na igreja que tem levado os homens a estarem em desacordo e diferentes ideias. Do mesmo modo que comer a maçã, e eu preguei sobre a mensagem e creio firmemente poder provar isto pelas Escrituras, que não foram maçãs. Estão vendo? Causou muita confusão. Assim, talvez antes de partirmos, nós temos de voltar agora em cerca de 30 dias, vocês sabem, para o Arizona. E assim, se antes de partir, querendo o Senhor, eu gostaria de tomar a Escritura. E não gravem isto. Se gravarem, não vendam a fita, não a deixem sair. Quero explicar a genuína verdade de casamento e divórcio. É uma questão. E estas são as últimas horas quando todos os mistérios de Deus deviam se cumprir. E ontem, passando pelas montanhas por volta do amanhecer, o Espírito Santo pareceu dizer-me, grave isso e reserve para o futuro. Eu não sei porquê, mas a genuína verdade de casamento e divórcio. Alguns deles dizem, as pessoas podem casar, se podem jurar que estavam em adultério, e outros dizem, bem, se eles maltratam um ao outro e não conseguem viver juntos, é melhor viver na terra em paz do que viver o inferno na terra. E todas estas diferentes questões. E alguns fazem o casamento deles de qualquer maneira, e alguns querem aspergir água benta neles para voltarem ao que eram e dizer, eles nunca estiveram casados, e abençoá-los e entregá-los à igreja novamente. Há todo tipo de confusão, mas se há tanta confusão assim, há uma verdade em algum lugar. Eu creio, e digo isto com reverência, eu creio que o Senhor me revelou a verdade. E se isto fosse divulgado entre as igrejas, destroçaria tudo, o que talvez isso deva acontecer. Mas prefiro simplesmente deixar os pastores das igrejas receberem a fita e deixá-los tocá-la, e então eles podem conduzir dali em diante. Mas gostaria de gravar isso para mostrar a verdade genuína sobre isso. Creio que esta é a hora em que estes mistérios devem se cumprir, ser completados. Já se falou deles, como dissemos, no decorrer das eras, das fitas, quando trouxemos aqueles 7 selos e 7 eras da igreja. E estamos encarando agora um tempo para as 7 trombetas e então as taças. E talvez pudéssemos fazer uma reunião de 2 semanas e juntar ambas. Gostaria de gravar isso. E então, além disso, estou tentando agora revisar isso e fazer livros disso, das 7 eras.
7 livros da Era da Igreja, 7 fitas, e montá-los assim, podemos mandar fazer isso o mais barato possível, de modo que todos possam adquiri-lo. Então, se o Senhor tardar e eu for embora, vocês verão que as coisas que eu disse em nome do Senhor se cumprirão exatamente como ele disse. Até agora nunca falhou, e uma parte disto tende a acontecer mais tarde. E eu confio que o Senhor nos deixará fazer isso muito em breve. Nós notificaremos as pessoas um tempo, porque há muitos que gostam de vir e ouvir essas coisas. E eu dou valor a isso. Se ninguém cresce nisto, ou ouvisse isto, de que me serviria ficar aqui de pé, dizer alguma coisa acerca disto? Estão vendo? Seria como lançar pão sobre as águas. Seria como... Se ninguém fosse crer nisto, então seria como deitar pérolas aos porcos. Mas há milhares e milhares que creem nisso, estão vendo? E eles se apegam a cada palavra. E gostaríamos de acomodar tantos quanto possível quando nos aprontarmos para ter estes cultos e para a glória do Senhor, e confiamos que Deus nos dará isso. E não quero fazer isso até que esteja divinamente inspirado a fazê-lo. Deus tem um tempo para tudo, está vendo? Você não deve se adiantar. Se você corta o trigo antes, se puserem a combinada ali antes que esteja maduro, você vai perder a maior parte do trigo, está vendo? Assim, quando a foice estiver pronta para ser lançada, Deus a lançará, então nós iremos ceifar. Mas eu simplesmente, quando me sinto pressionado dessa maneira, pensei que sairia disso em pouco tempo. Ontem, o dia todo, eu não consegui tirar isso da mente, ontem, a noite toda. Fui dormir por volta da meia-noite, dormi cerca de 3 horas na noite anterior. E ontem à noite não consegui dormir, todavia, algo disse, grave isso, casamento e divórcio. Está vendo? Assim, querendo o Senhor, se isso continuar em meu coração, e o Senhor me mostrar algo mais acerca disso, bem, então eu irei, eu talvez grave isso, está vendo? Mas, lembre-se, só para ministros. Venha, e escute. Mas a fita em si, deixe... Veja, porque se for divulgado entre as congregações, e alguns desta maneira, e alguns daquela maneira, e formam sua própria opinião, e... Quero que os irmãos ministros tenham isto em sua própria sala de estudos, e então deixá-los agir baseados nisso, porque... Eles são os que são responsáveis. São eles. Como ir e tocar isto para o juiz. Alguns destes juízes de paz, sim. Veja o que o Senhor disse sobre este casamento e divórcio. É mais sagrado do que as pessoas acham ser. Esse combinará exatamente com a semente da serpente. Exatamente a mesma coisa, seguindo adiante. São esses mistérios. Lembre-se, nos dias do 7º anjo, todos os mistérios de Deus deviam se cumprir. Essas coisas desconhecidas que o Senhor concluiria. Agora, até aqui... Agora, lembre-se, 7h30 é quando o irmão começa a sua reunião. Agora, irmão Neville, se o irmão tem uma mensagem para esta noite, pregue-a. Está vendo? Não me levará cerca de 1h45 e gravarei o resto dela. Eu gosto de ouvir o irmão Neville. Eu o amo. Ele é meu irmão. E eu penso que ele é um admirável orador, um maravilhoso ministro. E uma coisa acerca do irmão Neville que eu gosto é que, quando ele diz qualquer coisa, ele vive aquilo acerca de que está falando. Agora, essa é a coisa principal.